Hoje nós vamos entender como utilizar a função C de forma composta dentro do Excel, ou seja, como colocar mais de uma condição dentro da sua função. Eu sou Jennifer Oliveira, especialista em Excel e Power BI, e o meu objetivo é te ajudar a se destacar profissionalmente através dessas ferramentas. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo e quer ver mais por aqui, não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. Então, como é que a gente faz para colocar mais de uma condição dentro da função C? E no final dessa aula eu vou te mostrar uma forma bem mais simples de se fazer com uma nova função que, no entanto, não está disponível para todo mundo. Então, se você quiser conhecer essa forma, fique até o final para você não perder. Então, para a gente entender como realizar essa composição de funções C, vamos utilizar aqui esse exemplo. Nós temos aqui uma tabelinha com o nome dos funcionários, o cargo que cada um desses funcionários ocupa e qual que é o salário de cada um deles. E nós queremos aqui na coluna F trazer qual será o percentual de reajuste desse salário. No entanto, o percentual não é fixo, ele vai variar de acordo com o cargo desse funcionário. Então, como será que a variação? A gente precisa analisar aqui qual é o cargo desse funcionário. Se o cargo for estagiário, nós precisamos retornar 5%. Agora, se o cargo for analista júnior, o percentual de reajuste será 7,5. Mas, se não for estagiário, se não for analista júnior, se ele for qualquer outro, analista pleno, sênior ou coordenador, o percentual será de 10%. Então, como que a gente constrói uma função C para retornar o percentual de reajuste de acordo com o cargo de cada um desses funcionários? Então, para isso, nós vamos aqui, vou dar um zoom para a gente enxergar melhor. E a função C ela vai ficar da seguinte forma. Função C, abrir parênteses. A primeira coisa que a gente vai fazer é testar se o cargo desse funcionário é estagiário. Por quê? Nós precisamos realizar um teste de cada vez. A função C não permite que você crie vários testes sequenciais. Então, a gente precisa testar exclusivamente nesse momento se o nome do cargo é estagiário. Então, vamos selecionar aqui essa primeira linha. Se o cargo for igual a, abre aspas, estagiário, fecha aspas, então entre aspas, porque nós estamos testando um texto. Então, se ele for igual a estagiário, entre aspas, ponto e vírgula. O que eu quero fazer? Então, a próxima estrutura da função C é o valor se verdadeiro. Então, se esse teste for verdadeiro e estiver escrito estagiário, nós queremos retornar 5%. Então, se for estagiário, vamos colocar aqui 5%. Perfeito? Ponto e vírgula. Agora, valor se falso é a terceira estrutura. O que isso significa? Significa o seguinte, eu vim aqui e eu testei estagiário, legal? Se for estagiário, eu vou retornar 5. Agora, e se não for estagiário, o que a gente faz? A gente vai retornar 7,7, 7,5 ou 10%? Nenhum dos dois. Se não for estagiário, eu preciso realizar outro teste. E é aqui que entra a função C novamente. Por quê? Se não for estagiário, eu preciso testar se é analista júnior. Porque se for analista júnior, eu preciso retornar 7,5%. Então, para isso, aqui nós vamos continuar com mais uma função C. Então, vou colocar aqui novamente a função C e já vou abrir parênteses. Prontinho, ele abriu aqui, uma nova estrutura da função C. E aqui a gente vai repetir esse processo. Então agora nós precisamos fazer mais um teste, que agora será sobre o analista júnior. Se for verdadeiro, então se o nome do cargo for analista júnior, nós queremos retornar 7,5. Então como que vai ficar? Vamos selecionar mais uma vez essa célula. Então, eu quero avaliar se esse cargo aqui é igual a analista júnior, entre aspas, então, analista júnior, tá? Aqui, entre aspas, ele continua escrito aqui embaixo. Se for igual a analista júnior, ponto e vírgula, nós queremos retornar 7,5%. Então, se for estagiário, 5%. Se não, vamos testar se é analista júnior e se for, vamos retornar 7,5%. Ponto e vírgula. Agora, o que a gente faz na última estrutura, no valor se falso? Eu testei estagiário. Se não for estagiário, eu vou testar analista júnior.
Se não for analista júnior, eu preciso testar analista pleno ou analista sênior? Nesse caso, não. Por quê? Para qualquer outro, o percentual será de 10%. Então agora, no valor se falso, eu posso colocar direto aqui 10%. Prontinho. Dar um Enter, vamos fechar parênteses novamente. Então nós fechamos o parênteses dessa função e agora o da função principal. Dei um Enter e já temos o retorno aqui. Vou selecionar essa coluna e vou clicar aqui no percentual para ficar mais fácil da gente ler. Então, olha só, temos agora o percentual de cada um desses funcionários. Se a gente for bater, ele confere exatamente com o que nós temos aqui. Então, nesse primeiro caso, olha só, era analista sênior, então ele entra na condição de outros. Todos esses outros aqui embaixo são analistas júnior, então todos eles precisam ter os 7,5%. E nesse caso aqui do Ítalo, que é estagiário, nós temos os 5% do estagiário. Então, dessa forma, você consegue ir consolidando. Então, a função C, ela pode ser composta de acordo com os testes que você vai fazendo. Então, você cria um teste lógico. Se for verdadeiro, você retorna alguma coisa. Se não for verdadeiro, você faz mais uma vez a função C para conseguir realizar o teste seguinte. Então, fica exatamente como essa estrutura que nós vimos aqui. Antes da gente ver agora e entender qual é essa nova função que substitui essa composição da função C, se você quer se tornar um profissional ainda mais completo e dominar a principal ferramenta corporativa do mercado, dá uma olhada aqui no link da descrição e conheça o nosso curso completo. Nosso curso para profissionais que realmente querem dominar e se tornar profissionais referência no mercado. Então, qual que é a outra opção que nós temos, além dessa composição de função C? Eu vou até adicionar aqui uma nova coluna para a gente ver como funciona essa nova função, que é a função CES. A função CES, ela está disponível a partir do Excel 2019 e ela vai facilitar esse agrupamento que é feito com a função C. Então, na função C, aqui nós temos apenas 2 testes que foram realizados. Mas imagine se você tivesse 5, 6, 7, 10 testes para serem feitos. Acaba ficando bastante confusa aqui essa composição. E para isso surgiu a função CES. Essa função CES, ela vai realizar mais de um teste e você vai colocando o retorno que você precisa. Então, como que ela funciona? Olha só, vamos colocar aqui igual função CES. Em inglês é a função IFs. Então, como que ela vai funcionar? Na função CES, você vai colocar um teste, um retorno, um teste, um retorno, de forma direta, sem precisar ficar compondo funções. Então, olha só, primeira coisa que nós vamos colocar é o primeiro teste. Então, teste número 1. O teste número 1 será se o nome do cargo, então, se o cargo desse funcionário, se ele é igual a estagiário, entre aspas, porque nós estamos falando de texto. Ponto e vírgula. Se for igual a estagiário, nós queremos retornar 5%. Então, já coloquei aqui os 5%. Agora eu já posso fazer direto o segundo teste. Então, já habilitou aqui para mim e eu posso agora fazer direto o segundo teste e já trazer o retorno que eu quero. Então, ao invés de colocar mais uma função C, como nós fizemos anteriormente, a gente vai testar direto o analista júnior. Então, se esse cargo for analista júnior, opa, faltou aqui o acento, então analista júnior, ponto e vírgula. O que eu quero fazer? Eu quero retornar 7,5%. Então tá vendo como você coloca um teste, um resultado, tudo na sequência. Agora, se não for estagiário, se não for analista júnior, se ele for qualquer outro, nós vamos retornar os 10%. Como que a gente faz esse qualquer outro aqui dentro? Tem gente que vem aqui e escreve cada um dos testes que estão faltando. Então, se analista pleno igual a 10, se analista sênior igual a 10, se coordenador igual a 10. Mas isso daria muito trabalho e não tem necessidade. Como que você faz aqui para colocar um valor para resultar independente do nome do cargo, uma vez que a gente já testou estagiário e já testou analista júnior? Então, para isso, a gente vai vir aqui e vamos escrever verdadeiro. Então, eu vou testar estagiário. Se não for, eu vou testar analista júnior. Se não for, para qualquer outro resultado, então, verdadeiro, eu vou retornar 10%. Esse verdadeiro, ele vai trazer o teste como verdadeiro, independente do que esteja ali. Então, toda vez que eu testo aqui, se o nome do cargo é igual a estagiário, eu estou retornando verdadeiro ou falso. Se for verdadeiro, eu venho para os 5%. Se for falso, eu vou para o teste do analista júnior. A mesma coisa.
Se for verdadeiro, eu retorno 7,5%. Se for falso, eu vou para o último teste. E nesse caso aqui, quando a gente coloca verdadeiro, ele sempre vai retornar como verdadeiro. Então, se não for estagiário, se não for analista júnior, para qualquer outro cargo, nós queremos retornar 10%. Então, vou dar um Enter aqui e prontinho, temos exatamente o mesmo resultado. Então, a função Caesar é uma função super interessante, que ela veio para substituir essa composição de funções C. No entanto, ela só está disponível a partir da versão 2019. Já me conta aqui se você conhecia essa função e se você ficou com alguma dúvida. E não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. Um abraço e até a próxima!